Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo, Rose Bahia. Mais um dia que eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele é bom, para dizer que o Senhor cuida de nós. É isso mesmo, Ele cuida. Mas não esquecendo, irmãos, que Deus, Ele cuida de nós sim. O tempo todo Ele está cuidando de nós. Que se não fosse Deus na nossa vida. Mas nós temos que ser obedientes, porque quando nós desobedecemos, Ele também, Ele pune. Deus é vingativo de maneira alguma. Quando você pune um filho, você é vingativo? Não. Você só está ensinando para ele que ele errou, e com o erro do que ele fez, vem as consequências. Assim é Deus. Deus não é vingativo, Ele só mostra para nós que o que nós fizemos tem consequências, e as consequências virão. Nesse momento, eu vou te provar que isso é verdade. Eu te convido, irmãos, nós estarmos meditando na Palavra de Deus, e logo em seguida vamos estar orando pela tua casa e pela tua família. No livro de Jonas 1, capítulo 1, a vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Mitai, dizendo: dispõe e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido em Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se espedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançava o mar cargas que estavam no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereça. E dizia uns aos outros: vide, lançai a sorte, para que subamos, por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando a sorte, caiu sobre quem? Sobre quem? Jonas. E então disseram: declara-nos agora. Irmãos, declara-te agora, por causa de que sobreveio este mal, e que culpa, a ocupação é de onde vem, qual é a tua ocupação? Tua terra, que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Só até aqui. Só até aqui é o suficiente. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Nós temos que saber quem está ao nosso derredor, ao nosso lado. Porque quem está do nosso lado, dependendo, irmãos, como ele está com Deus, o que vier para ele, todo aquele que está ao seu lado sofrerá as consequências por causa de um. A prova está aqui. Aqui, Jonas tem uma vocação.
Mas aí Deus dá a ordem a Jonas. Deus dá a ordem a Jonas. Mas Jonas, a Bíblia aqui não relata o motivo por que ele desobedece ao Senhor e prefere ir para um outro lugar. Quem é que consegue, irmãos, fugir da presença de Deus? Quem é que consegue fugir? Quem é que consegue fugir, ficar longe de Deus? Ninguém consegue, por mais que queira, ninguém consegue fugir. E aqui Jonas está se enganando. Quantos nós nos enganamos? É porque achando aqui que está enganando quem? Deus? Ninguém engana Deus. Mas Jonas estava aqui se enganando, achando que ele, fugindo para uma outra cidade, Deus não ia ver. Porque a própria Bíblia diz que ele, Jonas, estava fugindo para longe de Deus. Mas quem é que foge e fica longe de Deus? Deus vê tudo e sabe de tudo. Outro também aqui, que me faz lembrar aqui, Adão. Quando eles comem da maçã, ele se esconde da presença de Deus. Quem é que consegue se esconder? Nós, irmãos, ser humano, nós falhos, ser humano, erramos, praticamos coisas que desagradam a Deus e depois queremos nos esconder como se isso fosse possível. Não é possível se esconder de Deus. E aqui as consequências do erro de Jonas por ele ter desobedecido Deus, as consequências vieram para todos que estavam naquele navio. Eles tiveram que se desfazer das suas bagagens que estavam levando. Com certeza tudo que estava naquele barco era importante. Ninguém, quando vai viajar, leva algo que não é importante. A gente só leva aquilo que é importante para a nossa viagem. Ainda mais num barco, que era dias, meses, eu não sei. O barco de antes não era igual o barco de hoje, que é motorizado. Antes, me parece que era a carvão que funcionava, a lenha, não sei. Era mais ou menos isso. O motor não era um combustível, não tinha combustível. O combustível dele era a lenha. E não era tão potente igual nos dias de hoje. Então aqui, talvez era semanas, meses viajando. Então eles levavam o que era importante para aquela viagem. E talvez levavam carga para outras cidades. Eu só sei que tudo que estava naquele barco, naquele navio, era importante. Mas mesmo sendo importante, o mais importante naquele momento era salvar a sua vida. Porque a tempestade que veio era tão forte, mas tão forte, que o barco parecia que ia se despedaçar. Mas os marinheiros que estavam acostumados a viajar naquele barco, sabiam que algo estava acontecendo ali. Eles sabiam que algo anormal estava acontecendo. E eles foram aclamar seu Deus. Aqui o Deus deles está minúsculo. Porque Deus, o Todo-Poderoso, se escreve letras maiúsculas. Não se escreve o Deus Todo-Poderoso minúsculo. Você pode pegar a Bíblia, quando se fala do Deus, o nosso Pai, está em letras maiúsculas. Agora, quando se fala de deuses ou de Deus, que não é o Todo-Poderoso, o nosso Criador, está em minúsculo. E aqui eles vão ali e clamam aos deuses deles, mas nada acontece. E ali eles começam a se preocupar e a procurar um culpado, porque eles sabiam que tinha um culpado ali por tudo aquilo que estava acontecendo. Imagine marinheiro que tinha há anos que viajava e nunca tinha encontrado uma tempestade daquela. E aí ele encontra quem? Jonas, que não está nem um pouco preocupado e nem está sabendo o que está acontecendo. Ou seja, ele está no porão. Ele, se tivesse que o barco afundar, ele ia morrer. Porque estava no porão. Como ele ia conseguir sair do porão? Mas não era para ele morrer.
Tem coisas, irmãos, que não é para a morte. É só para Deus dar um ensino em nós. Então não era ali para Jonas morrer. Deus só queria ensinar para ele que quando ele dá uma ordem, nós temos que cumprir. Quando ele dá uma ordem, nós temos que fazer. Porque se Deus deu uma ordem para o mar obedece. A prova é que Deus deu uma ordem para o mar. E o mar se agitou tanto, mas tanto, que aquele barco estava a ponto de afundar. Mas como eu já falei, nem tudo é para a morte. Aqui não era para a morte. Era só para ensinar para ele que quando ele dá uma ordem, se cumpre. Até o inimigo, quando Deus dá uma ordem, ele cumpre. O único que desobedece Deus somos nós. Os filhos de Deus desobedecem. Mas nós desobedecemos sim, mas veio as consequências. Jonas veio as consequências para ele. E não foi coisinha qualquer. Você sabe o que aconteceu com Jonas. E ali, reúne-se todo o povo ali, já que eles já tinham clamado pelos seus deuses e nada aconteceu. Agora eles veem Jonas e começam ali a interrogar Jonas. Quem é tu? De onde vem? Qual é a tua ocupação? Para saber o que estava acontecendo, quem era o culpado. Porque quando eles lançam a sorte, cai sobre quem? O culpado, Jonas. Sobre ele cai a culpa. A sorte cai sobre eles. E aí quando ele é interrogado, ele descobre que ele é um hebreu. Que ele é um estrangeiro. E ele sabia que era por conta dele que tudo aquilo estava acontecendo. Tudo era por conta dele. Mas não poderia vir só para ele? Sim, poderia. Mas como eu já falei, aquele, irmãos, que está fazendo errado, tudo que ele está fazendo errado, Deus está vendo. E quando a cobrança vem, vem para todos que estão ao seu redor, todos que estão ao seu lado. E Jonas não foi diferente. As consequências vieram para todos daquele barco. Pessoas ali eram inocentes, mas estavam sofrendo as consequências por causa de Jonas. Então, tome cuidado, mais uma vez, quem está ao seu derredor. Quem está do seu lado. Às vezes as coisas estão acontecendo na tua casa por causa de um ou de uma que está em desobediência com Deus. Às vezes por causa de um que está na desobediência com Deus, fazendo algo que não agrada a Deus. E as consequências vêm para todos. Então fica com essa palavra. Medita nessa palavra. E eu, nesse momento, eu te convido a nós estarmos orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus querido e eterno Pai, pelas tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos guardar, nos proteger. Obrigado, Senhor, porque o que seria de nós se não fosse as tuas mãos sobre a nossa vida. Deixa que o Senhor continue nos guardando, guardando a nossa casa e a nossa família. Senhor, que nesse dia de hoje o Senhor, meu Pai, vá de encontro, meu Pai, com cada um nesse canal. Deus, eu não sei o que eles precisam, o que eles necessitam, mas o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um está te pedindo. Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, guarde a família deles, proteja a casa deles. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa que está sofrendo as consequências por causa do erro de um. Que ele venha enxergar, que ela venha enxergar onde está o erro. Em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, meu Senhor, a vida, meu Pai, das crianças, guarde as crianças. Proteja, Jesus, as crianças de toda a cilada, de toda a emboscada. Quantas crianças, meu Deus, estão sofrendo? Quantas crianças estão sendo espancadas? Senhor, arranca essa criança desse lugar. Deus, toma também, Senhor, a vida de nós mulheres, nos guarde, nos proteja. Tome, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos idosos. Guarde, proteja, meu Pai, os idosos, em nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, também a minha família, a minha parentela, guarda toda a minha parentela, Pai, em nome de Jesus.
Toma também, Senhor, esse país nas tuas mãos, essa nação é tua. O abençoa essa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer aos novos inscritos. Sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que é inscrito, gratidão pela tua vida. Deixa teu like, deixa teu amém, compartilha com alguém. Vamos, irmãos, nos unir, nos juntar juntos em oração pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso Brasil. Amém? Então eu te convido, compartilha, irmão, com alguém. Oração, ela nunca é demais. A oração é maravilhosa. Amém? Fica com Deus. Um beijo no teu coração. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.